Este é o segundo estudo bíblico da série Ouvindo a Voz de Deus. A beleza da criação divina. Este é o nosso segundo estudo bíblico. Vamos orar para iniciarmos mais um estudo bíblico. Oremos. Eterno e poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de aprendermos mais sobre a Tua Palavra. Queremos pedir, Deus, a orientação do Espírito Santo nesse estudo bíblico que nós iremos fazer a respeito da beleza da criação. Que o Senhor conduza, ó Deus, a cada reflexão, a cada texto bíblico e que o aprendizado fique em nosso coração e que possamos crer com toda a nossa alma, que a gente possa tomar posse de todas as verdades que este estudo bíblico apresentar. Oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e presume um planejamento inteligente. Observando as maravilhas que existem ao nosso derredor, a natureza, em nosso planeta, a gente percebe a complexidade de uma criação grandiosa a uma criação pequena. Em tudo há complexidade e somente dá testemunho que veio das mãos de um Deus infinitamente poderoso, infinitamente sábio, grandioso. E isso a gente pode observar o que a Bíblia fala mais a respeito desse assunto. A Bíblia, como a palavra de Deus, traz revelações bombásticas, fabulosas. É por isso que a Bíblia Sagrada é a revelação do amor de Deus para mim, para você. Vamos ao nosso estudo? No item 1, vem a seguinte pergunta para nossa reflexão, a qual nós iremos buscar resposta à luz das Sagradas Escrituras. A primeira pergunta é: como era a terra antes de ser criada? E isso a gente pode encontrar no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1 e verso 2. Está escrito exatamente assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sobre as águas. Veja, a terra era sem forma e vazia. Então, como resposta, como era a terra antes de ser criada? Vazia e sem forma. Próxima pergunta: como foi formado o universo? Você sabe que o planeta Terra, ele é apenas um planeta da nossa galáxia chamada Via Láctea, que está no universo, né? E o universo é algo que o ser humano ainda não conseguiu descobrir se ele tem um início ou se ele tem um fim. Até os estudos onde são apresentados, o universo é infinito na sua dimensão. São milhões de galáxias, bilhões de planetas, que o ser humano não consegue calcular. Simplesmente é assim. Mas como foi que Deus criou o universo? A Bíblia também responde sobre isso. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, está escrito: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não
aparecem. Ou seja, tudo que é visível, que a gente consegue visualizar, que de fato existe, existem por conta que Deus trouxe à existência. E como foi que Deus trouxe à existência? Pela sua palavra. A sua palavra poderosa trouxe à existência o que não existia. Logo, tudo que há no universo, bem como o próprio universo, foi criado pela palavra do eterno e poderoso Deus. Pense no Deus poderoso que nós temos. É fantástico. E como não servir, como não adorar a esse Deus que quer você cada dia perto dele? No livro de Salmos, capítulo 33, e verso 6 e 9, está escrito assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Lembra-se do que está escrito em Hebreus, nós acabamos de ler? Pela fé entendemos, ou pela fé compreendemos. No momento que você passa a acreditar na palavra de Deus, você passa a exercer fé em Deus e no que Ele ensina. E entre o ensinamento dele, Ele criou o universo e tudo que nele há por meio da sua palavra. Verso 3. Quem participou do ato da criação? Quem foi que participou do ato da criação? É algo interessante. Quem estava com Deus? Quem com Deus participou? Foi Deus sozinho? Ou Deus estava com alguém? Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1 ao 2, que no princípio criou Deus os céus, a terra, e tudo quanto neles há. Está escrito isso, de maneira bem clara. E diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava. Quem estava com Deus na criação? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. No livro de João, capítulo 1, verso do 1 ao 3, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e nada do que foi feito se fez. E ele, a vida estava nele, ele era a vida dos homens. Tudo depende dele. Que coisa maravilhosa. Aqui a gente pode ver a Trindade. A gente pode ver aqui o Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo. O que forma o único Deus. 3 pessoas e um Deus. No verso 4. Como foi o processo diário da criação? Como foi o processo diário da criação? Cada dia, Deus criou uma coisa. E quando ele criava, tudo foi bom. Tudo era bom. Tudo era perfeito. No primeiro dia, ele disse: haja luz. E assim houve luz. Ele fez separação entre a luz e as trevas. Chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. E assim ocorreu tarde e manhã, o primeiro dia. Depois Deus fez separação entre as águas e o céu e a terra. Deus chama a parte, colocou as águas assim nas nuvens, né? Na região de cima, onde está escrito aqui no capítulo 1, a gente pode verificar exatamente como
ele descreve. Vamos lá? Me acompanhe. No segundo dia, haja firmamento no céu, no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E chamou Deus o firmamento céu. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Depois, terceiro dia, Deus também disse: ajunte-se as águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca, Deus chamou terra. E os ajuntamentos das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Também Deus disse: produz a terra relva e ervas que dê sementes e árvores frutíferas e que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente seja nele e sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu ervas, relva, que dava semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. No quarto dia, disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os grandes luzeiros, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E viu Deus que tudo isso era bom, e isso ocorreu no quarto dia. E houve tarde e manhã, ou seja, noite e dia. Uma vez que, à luz da Bíblia, o dia não começa pela manhã, mas pela noite. O quinto dia, disse Deus: povoem-se as águas de enxames e seres viventes, e voem as aves sobre a terra no firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra e os que voam sobre o firmamento. Deus viu que tudo isso era bom, pois ele tinha criado todas as coisas segundo a sua espécie. Houve tarde e manhã, o quinto dia. No sexto dia, Deus disse: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens e segundo a sua espécie, e animais selváticos segundo a sua espécie. E também Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus fez macho e fêmea. Tudo o que Deus fez, tudo o que Deus criou foi bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. Veja bem, no primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, Deus fez separação do firmamento e sobre as águas, né? Fez separação do firmamento entre as águas, chamou o firmamento de céus e houve tarde e manhã, segundo dia. No terceiro dia fez separação entre as águas e a porção seca, o qual a porção seca ele chama terra e os ajuntamentos de água ele chama mares. E viu Deus que tudo isso era bom. Depois Deus faz com que haja vegetação, o reino vegetal, de todo tipo de espécie de árvores frutíferas, de relva, de ervas. Deus fez. Tudo isso que Deus fez era bom. Isso foi no terceiro dia. No quarto dia ele faz os luzeiros, não é? As estrelas, o sol, a lua. Ele coloca o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Tudo que Deus fez perfeito e era muito bom. No quinto dia, ele faz os animais no reino aquático e também as aves do céu, para que voassem
Tudo isso ele fez no quinto dia. No sexto dia ele faz os animais selvagens terrestres. Toda espécie de animal terrestre ele faz, que se arrasta, que anda sobre a terra, e também ele faz o homem e a mulher conforme a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E viu Deus que tudo isso era bom, tudo isso era fantástico, tudo isso era fabuloso. E entretanto, ele, no sétimo dia, ele descansa. Simplesmente descansa de toda a obra como o Criador tinha feito. Todo o trabalho que ele tinha feito da criação, seja do céu, ou seja da terra, e de tudo que nela há. A própria Bíblia, a própria palavra do Senhor, diz que ele, depois de acabar os céus e a terra, e todo o seu exército, ele, terminando no sétimo dia, ele descansou da obra que fizera. E por ele ter descansado nesse dia, ele abençoa o dia sétimo e o santifica, porque nele ele descansou. Aqui a gente vê que o único dia, biblicamente falando, abençoado por Deus e santificado por Deus é o dia sétimo. O sétimo, que é o dia de sábado, como está registrado pelo próprio dedo dele nos 10 mandamentos. A gente pode verificar esta informação que eu estou passando para você agora no livro de Êxodo, capítulo 20 e versículo 8. O único dia que Deus abençoou e santificou é o dia de sábado. Porque ele, nesse dia, descansou de toda a obra da sua criação. No item 5º do nosso estudo bíblico, a pergunta é: como se deu a criação do homem e da mulher? Como é que o homem e a mulher foram criados? No capítulo 2 do livro de Gênesis está escrito: E Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Veja bem, Deus forma o homem do pó da terra. Imagine você, certo? Criando um boneco grande, né? Digamos um boneco de 2 metros, né? Uma escultura de barro. Aí você faz as mãos, faz a cabeça, faz a orelha, você faz a boca, faz os olhos, você faz o pescoço, faz os braços, o tronco, faz as pernas, faz o órgão genital e depois você sopra, faz assim, ó. Assopra. E ele, do pó do boneco, deixa de ser boneco e passa a ter vida. Começa a olhar, começa a se movimentar. Foi exatamente assim que Deus fez. No livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, está escrito: Deus soprou nas suas narinas, após haver feito do pó da terra, o fôlego de vida. Ele assoprou o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Deus não colocou uma alma vivente no homem. Ele se tornou fôlego de Deus com pó da terra, um boneco feito, né? Seria equivalente à energia e a lâmpada. Se você tem a energia e tem a lâmpada, no momento que você passa a energia para a lâmpada, o que a lâmpada faz? Ela, acende. Foi exatamente o que aconteceu. Por esse motivo também, o oposto acontece, que é o que acontece com a morte. No estudo da mortalidade da alma, a gente vai ver o que é que acontece. Mas é importante que você tenha em mente como é que Deus formou o homem. A gente não pode crer no que eu acho. Devemos crer no que diz a Bíblia. E a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Semelhantemente,
Deus faz a mulher também. Semelhantemente, Deus cria a mulher também. Mas, as Escrituras apontam algo diferente. Deus faz o homem dormir, faz um sono profundo chegar sobre Adão. Adão dorme, ele tira uma das costelas de Adão e, através da costela, ele faz Eva, cria Eva, molda boneco de Eva, e Deus também, semelhante a Adão, ele sopra o fôlego de vida. E Eva torna-se uma alma vivente. E Deus pega Eva e leva para Adão. Esse episódio ocorreu depois que Deus criou Adão, Deus fez um jardim no Éden, criou várias frutas, várias árvores frutíferas, criou a árvore do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, estabeleceu lá, a árvore da vida, que tinha a finalidade de perpetuar a vida de Adão, desde o momento que ele continuasse a obedecer, e disse: comereis livremente de toda a árvore que há no jardim, menos do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que der a comeres, certamente morrereis. Depois disso, Deus pega todos os animais que tinha criado, leva para Adão dar nome a eles. Como Adão, depois que deu nome a todos os animais, viu que não tinha nenhum semelhante a ele, viu que estava só, Deus vendo, Deus faz cair sobre ele um sono profundo e tira uma costela de Adão, fecha o local com seu santo poder, cria Eva e depois fala: aqui, esta é a tua mulher. E aí Adão fala: afinal, esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Irei chamar Eva. E aí Deus diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá sua mulher e formará os dois uma só carne. Que bênção maravilhosa. Eu imagino uma mulher bem bonita. Pensa uma mulher linda, 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 linda. Porque Adão era lindo. Afinal, Adão era perfeito e a mulher também era perfeita. Deus, quando ele coloca a mão, coloca para que as coisas fluam com perfeição. Deus é fantástico, né? Deus é maravilhoso. Louvado seja o nosso Deus. Item sexto. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? O maior presente foi o quê? No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 8 e 15. 8 e 15. Deus deu o jardim para os dois desfrutarem, né? Foi o presente que Deus tinha dado. Deus deu a árvore da vida para que eles comessem e vivessem eternamente. E Deus proporcionou o casamento, o santo matrimônio. Esse foi o grande presente, ou os grandes presentes que Deus deu. No item 7, para finalizar esse estudo, sob que condição eles viviam eternamente no Jardim do Éden. Isso é muito importante agora, presta atenção. Adão e Eva foram criados para viver eternamente, certo? Eles foram criados para viver uma vida de imortalidade. Porém, para que eles vivessem eternamente, era necessário que eles obedecessem a Deus, a um requisito. No capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 16, diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, ao colocar Adão no jardim do Éden: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que der a comeres, certamente morrerás. Certamente deixarás de existir, pois tu és pó e ao pó voltarás. Adão não poderia comer do fruto proibido de maneira nenhuma, porque no momento que ele comesse, ele iria perder a oportunidade de ter uma vida eterna.
Porque para ele viver eterna, a eternidade de Adão estava condicionada. Assim como a vida de todo ser criado por Deus. A vida eterna é condicionada. Se os nossos primeiros pais, Adão e Eva, obedecessem a Deus em tudo e não comessem da árvore proibida, eles continuariam comendo da árvore da vida e não iriam morrer. Pois no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 3, é um estudo que nós iremos ter mais à frente, mas já faço essa ressalva. No capítulo 3, versículo 22, diz assim: Então disse o Senhor, isso depois que o homem pecou, viu, gente? Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que ele não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, Deus o lançou fora do jardim. Ou seja, o homem é expulso para que ele não coma da árvore da vida, porque se ele comesse da árvore da vida, ele seria expulso. Entende? Então, a condição que Deus tinha estabelecido para o homem foi que ele vivesse, comesse de tudo, menos da árvore da vida. E isso é muito importante e fica uma lição para nós seguirmos a palavra do Senhor. Porque a desobediência trouxe a desgraça que trouxe ao mundo. Morte, doença, corrupção, pestes, como nós estamos agora vivendo, a pandemia do Covid-19 e suas variantes, por conta tudo da desobediência. Então, a nossa decisão a tomar diante desse cenário é obedecer sempre à palavra de Deus. E aqui, eu faço um apelo a você. Diante da circunstância, escolha obedecer a Deus. Diga assim, eu aceito que o universo foi criado por Deus, eu creio nisso. Eu creio no poder de Deus, que Deus criou os céus e a terra, mediante a divindade. Diga, eu creio, eu quero conhecer mais sobre Deus. Você quer conhecer sobre Deus? Você acredita que Deus criou o universo e tudo que nele há? Você quer se aprofundar mais? Então, no próximo estudo, me acompanhe, que nós daremos continuidade a este curso bíblico ouvindo a voz de Deus. Eu peço a você, nesse exato momento, para que feche os olhos aonde você está e a gente ore a Deus para agradecer por esse estudo. Eterno e poderoso Deus, muito obrigado por esse estudo bíblico. Que a tua palavra continue a trabalhar em nosso coração e a fazer a gente crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Conhecendo a tua verdade, que nos santifica e que nos liberta. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima.